nome do nosso Senhor Jesus, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade que me é dada de partilhar a palavra de Deus. No dia de hoje iremos nos encontrar a nossa palavra no livro de Marcos, capítulo de número 10. Iremos ler do versículo 46 ao versículo 52. Marcos 10, 46 a 52. Passo a ler a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. E então o chamaram do céu, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavra de Deus, amém? Vamos orar. Pai da graça, queremos lhe agradecer pelo momento maravilhoso que o Senhor nos concede de podermos partilhar da sua palavra. Permita, Santo Deus, que todos nós que vamos ouvi-la possamos já receber e dela possamos viver a cada dia. Que seja feita a sua vontade acima de tudo, no nome de Jesus. Amém. Encontramos a palavra de Deus aqui no livro de Marcos, e a palavra nos relata um acontecimento, um episódio em que mais uma vez o nosso Senhor Jesus, ele opera na vida de alguém que teve o privilégio de cruzar o seu caminho e colocou em ação um instrumento que nós gostaríamos de recordar a cada irmão que ouve esta palavra no dia de hoje. Eu trago como o tema desta ministração, o tema diz o seguinte: agindo pela fé. Nós queremos hoje recordar a cada um de nós que existe um instrumento infalível na vida daqueles que confiam no Senhor. E esse instrumento chama-se fé. Quando nós temos a fé dentro de nós, eu quero dizer assim, amado irmão, quando você tem a fé, você tem a capacidade de fazer até aquilo que aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas é impossível ou não seria possível fazer. Mas quando você age pela fé, você tem a ousadia de fazer as coisas, mesmo que as coisas ao redor digam ao contrário. A palavra de Deus, onde nós acabamos de ler, ela nos fala de um episódio em que Jesus saía de Jericó. Ele já estava saindo desta cidade. Ele já havia feito o trabalho lá em Jericó, já havia ensinado, mas quando ele estava saindo, olha que mesmo na saída, ainda houve oportunidade e tempo para nosso Deus operar na vida deste homem.
A palavra de Deus, ela diz que quando ele ia saindo de Jericó, estava ali sentado no meio do caminho um homem chamado Bartimeu. A palavra de Deus nos dá o privilégio de conhecer ainda o nome deste homem. Em alguns episódios, em alguns acontecimentos, a palavra ela se limita em dizer um certo homem, uma certa mulher. Mas neste episódio em questão, a palavra de Deus ela nos dá o privilégio de conhecer o nome de Bartimeu. E a palavra de Deus ela diz que ele era o filho de Timeu. E este homem ele tinha alguma coisa que o incomodava. A Bíblia ela diz que ele era cego, mas ele vivia naquele lugar pedindo esmola. Ele estava no lugar habitual. Eu acredito que naquele dia o dia nasceu normal para ele. Ele levantou-se, vestiu-se e ele disse: eu vou sentar no meu lugar habitual para fazer aquilo que eu sempre faço. E ele vai e senta naquele lugar onde ele costumava ficar para pedir esmola. Mas olha aqui, o que ele não sabia é que naquele dia algo diferente poderia acontecer na sua vida. O que ele não imaginava é que naquele dia ele se encontraria com aquele que ele já havia sido ensinado antes que viria, que era o Messias, que era aquele que seria o filho de Davi e que este mesmo seria a solução para o povo do Senhor. E ele estava sentado naquele lugar quando Jesus passa. A palavra de Deus ela relata que quando Jesus andava, haviam pessoas que seguiam à frente e essas pessoas iam anunciando que olha, vem aí aquele que é o mestre, vem aí o Senhor. Eu imagino que eles diziam: olha, preparem os vossos corações, preparem-se vocês que têm pessoas doentes, preparem-se vocês que estão em aflições, que olha que aquele que é a solução já vem aí atrás de nós. Nós estamos anunciando que olha, vai chegar a qualquer momento, ou vai passar a qualquer momento, aquele que tem condição de transformar a sua vida, aquele que tem condição de tirar os seus pecados, aquele que tem condição de te livrar da situação em que você se encontra. Mas olha que, amado irmão, o ensinamento que nós encontramos aqui, isto acontece na vida de cada um de nós. Olha que as pessoas, os pregadores, várias vezes nós temos ouvido que olha, prepara o seu coração, prepara-se porque agora é o momento do Senhor falar, é o momento do Senhor vai passar na sua vida, é o momento em que Deus vai descer neste lugar. Prepara-se para receber, para se encontrar com este Deus. Mas infelizmente, muitas das vezes nós não damos o devido valor a esta mensagem quando nos é anunciada. Nós não damos o devido valor quando esta palavra nos é trazida. Continuamos na mesma, não fazemos nada, não nos mexemos para estar em direção de receber esta palavra. Eu imagino, amados irmãos, quando Bartimeu começou a ouvir as pessoas, aqueles que iam à frente de Jesus para anunciar certamente, e eles diziam isso. Eu imagino que quando Bartimeu ele ouviu que era Jesus, a palavra de Deus diz que ouvindo ele, que era Jesus o Nazareno, ele começou a clamar. Olha, amado irmão, eu imagino um cego, quando ele ouve que, ei, aquele que é a solução, aquele que você já sabia de animal que passaria ou que viria, ele está passando neste momento. Eu imagino Bartimeu levantando, eu imagino Bartimeu acionando a arma que existia dentro do seu coração, que é a fé. Ele começa a colocar em ação a sua fé. A palavra de Deus ela diz que Bartimeu começa a gritar, ele começa a clamar e ele identifica Jesus. A palavra de Deus ela diz que Bartimeu ele chama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, ele era cego, não tinha condição de lhe ver, mas ele tinha condição de identificá-lo, porque ele já havia sido ensinado. E naquele momento de
foi dito que está a passar o filho de Davi. E a fé de Bartimeu se aciona. E ele começa a chamar por Jesus. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Amém. Amém. E Davi, o cego, a palavra de Deus, ela nos diz que enquanto ele clamava, enquanto ele chamava por Jesus, haviam pessoas naquele lugar que repreendiam a Bartimeu. Haviam pessoas naquele lugar que se incomodavam com este chamado de Bartimeu. E eu começo a me questionar, amados irmãos, quem eram essas pessoas que fizeram calar a Bartimeu? Há uma primeira posição, nós podemos achar que se calhar aquelas pessoas que estavam em frente anunciando poderiam ser também as mesmas pessoas que estavam a dizer a Bartimeu: ei, você cego, fica quieto aí. Em outras palavras, conforme-se com a tua cegueira. Em outras palavras, viva a sua mesmice, não faça nada, não nos perturbe. Mas olha que a palavra de Deus, ela nos diz que Bartimeu, ele continua a clamar. E eu coloco uma outra posição. Se calhar eram as pessoas que viviam com Bartimeu, que estavam com Bartimeu naquele lugar. São estas pessoas que diziam para ele: Bartimeu, cala, Bartimeu, não grita, Bartimeu, não incomode ao mestre. E eu começo a me questionar. Então eles estavam felizes com a situação de Bartimeu. Essas pessoas encontravam alegria em ver Bartimeu naquela situação. Amado irmão, o ensinamento que nós encontramos aqui. Olha que em algum momento você vai estar acionando a sua fé em direção de encontrar o nosso Deus, em direção de achar a solução do seu problema. Mas olha que esteja preparado, amados irmãos. Eu quero lhe dizer uma coisa que é verdadeira. Esta coisa de fingimento não é de hoje. A falta de honestidade não é de hoje. A falta de compaixão das pessoas não é de hoje. A falta de sinceridade nas pessoas não é de hoje. Há uma coisa que me chama a atenção aqui. A palavra de Deus, ela diz que eles mandavam calar a Bartimeu. Eles diziam: Bartimeu, cale-se. Mas ele continua a clamar. Ele continua a chamar a Jesus. Em outras palavras, Bartimeu nos ensina, amados irmãos, que quando você está focado, quando você tem uma certeza daquilo que você quer, você não fica preocupado com aquilo que os outros vão dizer. Quando você tem a certeza das suas atitudes, você não fica preocupado com as bocas que se levantam para te parar. Bartimeu, ele ouviu pessoas dizendo para ele calar, mas ele continuou a chamar a Jesus. Em algum momento, amado irmão, você vai ouvir pessoas dizendo mesmo palavras para te desanimar, palavras para te colocar embaixo, palavras para te dizerem que o teu sonho não é possível. Mas olha que se você tem certeza, se você é igual a Bartimeu, você não vai se calar por causa dessas vozes. Amém. Eu começava a perguntar a mim mesmo: Bartimeu, onde ele estava? Eu imagino que no meio daquela multidão ele nem tinha noção da distância que ele estava de Jesus. A única certeza que Bartimeu tinha é que Jesus estava a passar por ali. Mas a mesma palavra de Deus, ela diz que ele andava cercado de multidão. Bartimeu não sabia se Jesus estava no meio. Bartimeu não sabia se Jesus estava do lado. Bartimeu não tinha noção se Jesus estava do outro lado da multidão. Ele só sabia que no meio daquela confusão estava ali alguém e que esse alguém precisava lhe ouvir. Ele, em outras palavras, ele grita em função daquilo que ele tinha na sua cabeça. Ele diz para si mesmo: as pessoas estão a fazer barulho, sim. Eu acredito que há muitas pessoas, quando seguiam a Jesus, não era o único Bartimeu que estava a chamar. Há muitos que também estavam a chamar: Jesus, meu filho está doente. Jesus, meu marido já não vive em casa. Jesus, a minha
com isto. Ele também clama, ele também se coloca, ele também se destaca no meio daquelas vozes. E eu começo a me perguntar: o que será que chegou no coração do Senhor? Será que é a voz do Bartimeu? Porque haviam ali muitas pessoas que estavam a clamar. Haviam ali muitas pessoas que estavam a falar, inclusive aqueles que estavam a lhe mandar calar. Certamente não lhe mandavam calar de uma maneira serena. Certamente gritavam também. E essas pessoas podiam impedir que o clamor de Bartimeu chegasse aos ouvidos do Senhor. Mas olha, amado irmão, que é uma coisa que se desperta aqui. É que aquela coisa que acionou-se dentro de Bartimeu, que se chama fé. Esta fé, ela tem uma força. Força esta que foi capaz de ultrapassar o barulho das pessoas. Força essa que foi capaz de furar as vozes daqueles que estavam a lhe mandar calar, de furar as vozes do barulho, dos passos das pessoas, dos gritos daqueles que também chamavam a Jesus. A fé de Bartimeu, ela perfurou todas essas barreiras e chegou no coração do Senhor. E Jesus, ele percebeu que aqui é verdade que muitos estão a clamar, é verdade que muitos estão a chamar, mas há alguém que tocou no meu coração. E a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, ele parou. E quando Jesus, ele para, ele manda que chama a Bartimeu. Há uma outra coisa que me chama a atenção aqui. Quando Jesus manda chamar o Bartimeu, as pessoas que vão ao encontro de Bartimeu, elas dizem: tem bom ânimo, levanta-te que o mestre te chama. Há uma coisa, há uma confusão que se levanta dentro de mim. É que olha, no versículo 48, a palavra de Deus, ela diz que as pessoas o repreendiam. Mas já no versículo 49, essas mesmas pessoas, elas dizem para Bartimeu: tem bom ânimo. Irmão, esta realidade nós vivemos até hoje. Quando você ainda está a fazer, as pessoas dificilmente vão te dizer se tem bom ânimo. A coisa mais fácil que as pessoas conseguem dizer é que isso é difícil. Você não vai conseguir. Não tem solução. Fica quieto. Não nos incomode com isso. Mas olha que, amado irmão, se você for firme como Bartimeu, se você tiver certeza daquilo que você faz, se você tiver a certeza da sua fé, a palavra de Deus, ela diz que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que, a certeza das coisas que não se vê. Bartimeu, em outras palavras, ele tinha certeza de que Jesus estava passando mesmo sem ver. E ele tinha certeza que Jesus o ouviria, mesmo sem saber se já é agora ou faltam alguns minutos para passar por mim. Mas ele clamou e ele disse: ele vai me ouvir. E a palavra de Deus, ela diz que essas mesmas pessoas chegam para ele e dizem: agora tem bom ânimo. Irmão, quando a resposta chegar, quando eles começam a ver que ele não está maluco, ele não é que não está bem da cabeça. A verdade, quando eles começam a ver as coisas acontecer, é quando eles começam a dizer: ei, irmão, força, irmão, você vai conseguir. Infelizmente, nós vivemos esta realidade hoje. Mas o que eu gostaria de dizer para si, irmão: não seja preocupado com aquilo que os outros vão dizer. Foca-te naquilo que a sua fé te manda fazer. Bartimeu ficou focado, mesmo lhe mandando calar, mesmo tentando desprezar, em algum momento desprezaram a fé dele, mas ele continuou firme. E a palavra de Deus diz que o Senhor parou, chamou a Bartimeu. Prepara-se que serão as mesmas pessoas, quando tudo começar a dar certo, que hão de vir te segurar pela mão para te fazer caminhar. Serão as mesmas pessoas que hão de vir te dizer que é possível. E você vai se perguntar: mas ontem disse que não era possível.
Não importa, irmão. A verdade é que você continua focando. Bartimeu em nenhum momento disse, me deixem, porque naquele momento estava a me fazer calar. A palavra de Deus, ele diz que ele levantou-se, jogou a capa e foi ao encontro do Senhor. Vocês fiquem com vossas palavras, com vossas bocas, com vossos comentários. Agora é o momento de eu falar com meu Deus. E ele vai ao encontro do Senhor. E o Senhor pergunta a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu não gagueja. Bartimeu, ele diz, Senhor, que eu veja. Aleluia. E olha que o Senhor, ele diz, vai, a tua fé te salvou. É por isso que antes eu dizia, o que chamou a atenção de Bartimeu? Será que é a voz? Será que é o barulho? Era necessário que ele gritasse. Era necessário que ele chamasse. Mas o que acionou o coração do Senhor certamente foi esta fé. Em algum momento nós podemos estar a gritar. Nós podemos estar a chamar. Podemos estar a clamar. Mas se faltar este item aqui, irmão, corremos o risco de ser igual àqueles muitos que estavam a fazer barulho ali. Quando Bartimeu também estava a chamar. Precisamos acionar a nossa fé, vencendo pela fé, vivermos por esta fé, acreditarmos mesmo sem ver, mesmo que as coisas não estejam a acontecer, mas dentro de nós estamos a viver aquilo que nós esperamos. Bartimeu, imagino que ele começou a viver a visão dele antes do Senhor, o dizer, veja que a tua fé te salvou. É isto que eu gostaria de partilhar com a igreja do Senhor, com cada irmão que me ouve neste momento. Que Deus nos dê este privilégio de reativarmos a nossa fé. Vivemos num momento difícil de pandemia. Muitas coisas estão paradas, muitos sonhos estão ameaçados. Mas olha, amado irmão, a sua fé, ela é capaz de furar qualquer parede. Ela é capaz de furar qualquer montanha para chegar a alcançar aquilo que é o seu sonho. Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Que o Senhor nos possa abençoar e que esta palavra tenha lugar nos nossos corações. Amém? Pai da graça, queremos lhe agradecer pela palavra que o Senhor nos concede. Pedimos, ó Deus, que esta mesma palavra tenha lugar no coração de todo aquele que a receber, de hoje para todo sempre. Amém. Amém.